Olá para todo mundo. Eu sou o professor Jorge Luiz Fortuna, da UNEB Campus 10, aqui em Teixeira de Freitas. Fui convidado pelo pessoal do primeiro Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas a participar, fazer essa palestra. Fiquei muito feliz. E o assunto que eu vou trazer é um pouco sobre uma área de pesquisa aqui do nosso campus, do nosso curso de Ciências Biológicas, que é sobre o ensino de micologia. Bom, para a gente começar isso, é sempre bom falar, já que estamos falando de ensino, falar sobre algumas coisas importantes nos livros didáticos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Os livros didáticos, eles trazem alguns problemas que vários trabalhos já mostraram isso, né? Artigos científicos sobre questão de livro didático. E no assunto de micologia, a gente vê que, primeiro, que os capítulos geralmente são curtos e são muito rápidos. Naquela da estrutura dos capítulos em seres vivos, ele geralmente é curto ou então está dentro de botânica, de plantas, né, que também é outro tipo de erro que acontece. Então, como eles são curtos, as características e conceitos dentro da estrutura dos fungos se torna um pouco superficial. A classificação dentro dos livros didáticos ela ainda está obsoleta, ela não foi modificada com as classificações mais atuais. E um dos grandes problemas também são as figuras sem escalas. Então, para nós que conhecemos esse reino, a gente entende um pouco das escalas, dos tamanhos desses fungos. O problema é que para uma criança ou para um jovem que está estudando pela primeira vez esse tema, ele não consegue, às vezes, identificar o tamanho da estrutura realmente como ela é. Além de tudo, nem todos os professores ou professoras que dão aula de ciências têm um conhecimento mais profundo do reino fungi e acaba trazendo um conhecimento empírico sobre tal tema. Mas, felizmente, também é importante dizer que esses professores que às vezes têm certa dificuldade na questão do saber do reino fungi, eles buscam, né, esse conhecimento e buscam trazer também métodos de ensino para se melhorar esse tipo de aprendizado que é o do reino fungi, que é um reino bastante complexo, mesmo os capítulos sendo curtos nos livros, né? Mas é um reino bastante complexo. Bom, aí tem outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, que é sobre o laboratório. Né? É preciso ter um laboratório para se ter aula mais profunda sobre o reino fungi? Um laboratório, né, com alunos que participam daquela aula, que trazem aulas práticas. Eu digo logicamente que não. Nem sempre é necessário o professor no ensino fundamental e no ensino médio, e até mesmo no ensino superior, tenha um laboratório para que suas aulas sejam melhores. Né? Bom, e aí porque a questão do estudo do reino fungi no ensino da micologia, né? A gente tem que buscar 4 itens importantes para tentar melhorar esse ensino. Primeiro é entender a importância dos fungos. Entender a importância dos fungos no ecossistema. A outra é conhecer minimamente, né, as características e estruturas dos fungos. Quem aprofunda o estudo do fungo vai ver que existem especialidades dentro da micologia. Outra coisa importante é a classificação dos fungos, que infelizmente nos livros didáticos ainda está uma classificação bem antiga. E, por fim, a reprodução dos fungos, que também é um tema bastante complexo, né? Tem estudos somente sobre isso, mas é importante saber o mínimo possível sobre a reprodução dos fungos.
Bom, isso tudo ele vai entrar, né, é importante para que você tenha uma boa aula, um bom andar da, de mostrar esse conhecimento sobre o reino fúngico, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Qual a importância dos fungos? O início de conversa, ele é um reino onde já existe bastante número de fungos identificados, porém estima-se que dos 70 mil até hoje identificados, logicamente que deve ter mais agora, né? Estima-se que mais de 1 milhão de espécies ainda não foram identificadas. Então tem uma parte legal do reino fúngico, que para quem é da área legal aí da biologia, que sonha em identificar uma espécie, né? Vai estudar fungos, porque você vai ter uma grande chance de descobrir alguma espécie nova e poder colocar lá o nome que você quiser, tá bem? Dessas espécies todas identificadas e essas espécies todas que faltam ser identificadas, cerca de 400 espécies somente causam um tipo de doença. Então é menos de 1% de todas as espécies de fungos conhecidas que causam doença. E sendo que esses patogênicos, apenas 150 espécies podem causar algum tipo de doença em mamíferos, né? Incluindo a gente aí. Então vocês veem que, às vezes, alguns livros didáticos dão muita importância a doenças causadas por fungos, mas isso é menos que 1%. Então os fungos ambientais, eles são muito mais importantes do que somente doenças. Como isso? Como é que a gente vai estudar a importância dos fungos? A gente tem que entender, então, que a maioria é sapróbio. Eu gosto de usar o termo sapróbio, evito o termo saprófito, porque saprófito está mais ligado à planta e bios mais ligado à vida, então vai incluir aí o reino fúngico, né? A gente tem que sempre tentar separar o reino fúngico do reino planta, ok? Então, os sapróbios é uma característica bem peculiar dos fungos, né, de degradar, absorver compostos de matéria orgânica em decomposição. Parte deles também faz a simbiose, são simbióticos, né? Os exemplos clássicos são os líquens e as micorrizas. Os parasitas, então temos fungos parasitas, que são aqueles responsáveis por doenças ou chamadas micoses. E alguns são comensais, são aqueles que até vivem sobre algum ser vivo, mas não causam nenhum dano. Tem exemplo dessa espécie, o Labobenniomycete, é um nome complicado, né? Que ele vive grudado, né, no corpo de alguns artrópodes. E não causa nenhum mal a esse artrópode, ele só usa esse corpo do artrópode para poder se locomover de certa forma, né, e com isso ter mais chance de dispersão dos seus esporos. Então, toda vez que um professor ou professora fala sobre alimentar, cadeia alimentar, fungos está lá dentro. Toda vez que o professor ou professora falar sobre relações simbióticas dos seres vivos, vai ter sempre exemplo de líquens e micorrizas. E líquens é algo bonito de se ver. Qualquer meio ambiente você encontra facilmente o líquen, né? Principalmente esses coloridos são muito bonitos. E é facilmente identificável, né, o que é um líquen. As micorrizas são importantíssimas para as plantas, então também são responsáveis os fungos, né? Então isso tudo está dentro do reino fúngico. Então é importante estudar, então, saber a importância desses fungos. Os fungos que causam doenças também é importante, principalmente na micologia médica, para aquelas áreas biomédicas, né? A biologia também pega um pouco dessa parte. E tem os fungos parasitas. Eu trouxe um exemplo aí do Ophiocordyceps, que é o fungo que causa a chamada formiga zumbi, né? Quem quiser depois procura aí, é muito legal a leitura sobre
essas espécies de fungos que causam isso, né? E tem as tradicionais parasitoses, né? Os fungos que causam doença em plantas. Bom, mas na importância dos fungos, a gente viu então que o professor ele deve sempre focar, né, nos benefícios, não, não esquecendo também dos malefícios. Mas é importante saber que os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Então, por exemplo, os principais benefícios que a gente pode encontrar, né, que o reino fúngeo, as espécies do reino fúngeo trazem. Produção de bebidas, cerveja e vinho. Não é uma coisa maravilhosa isso? Você bebe uma cerveja, um vinho, você está ali aquela bebida por causa de um fungo. Indústria alimentícia, laticínios, massas, cogumelos, tudo que tem a ver com fermentação, né, é produzida através de algum tipo de fungo. Produção de substâncias químicas, então ácidos, enzimas, vitaminas, hormônios, várias substâncias químicas usadas na indústria de alimentos, indústria têxtil, indústria de papel, usa também seres vivos do reino fúngeo. Indústria farmacêutica, né, os antibióticos, que na verdade deve ser chamado de antimicrobianos, grande parte deles é produzida por algum fungo. Agricultura, temos as micorrizas como exemplo, controle biológico de pragas, já tem vários fungos que são usados no controle biológico de alguns insetos que são pragas agrícolas, ok? E também no bioetanol, biorremediação, biotecnologia, sempre vai ter ali algum ser vivo que pertence ao reino fúngeo. Ai, que bonito isso. Então, o professora, ele tem que trazer esse contexto, né, onde se encontra o reino fúngeo no seu dia a dia. Então, aquele aluno e aluna, quando for comer uma pizza, comer um pão, um queijo, ele vai entender que ali teve processamento através de seres vivos, né, do reino fúngeo. O vinho, a cerveja, né, são também importantes, principalmente aí para o pessoal mais adulto, logicamente. Temos também os fungos, os cogumelos, geralmente são usados como alimentos, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de caçar cogumelo ou macrofungos no meio ambiente para se alimentar. É algo que ainda não chegou no Brasil. Apenas o pessoal do Sul faz bastante isso, mas o restante do Brasil não tem essa cultura. Na Europa não, é a Espanha, a Itália, Portugal, tem grupos de ciência, clubes, né, que fazem excursões pelo meio da mata em busca de cogumelos para alimentação, são chamados cogumelos comestíveis. Então aí ele trouxe aqui alguns exemplos. Um exemplo também muito legal é o da penicilina, né? Acho muito legal que quem puder procurar a história do Alexander Fleming, como ele descobriu, sem querer, a ação do penicílio sobre o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria. Então, é importante também para que todos saibam que um antimicrobiano, um antibiótico, ele é produzido por um fungo. E também não podemos esquecer dos malefícios, né? Deterioração de alimentos. Então, o alimento pode se estragar devido à contaminação de um fungo. Biodeterioração de matéria orgânica. Então, roupas de couro, roupas de matéria orgânica, algodão, paredes. As nossas paredes, às vezes, com a umidade, né, ficam cheias de mofo. O mofo é um fungo. O bolor do pão é um fungo. Então, isso tem que ser contextualizado para que o aluno consiga entender a importância do estudo de fungos. Temos os fungos fitopatogênicos, que são aqueles que produzem doença em plantas, né? Traz uma perda da produção agrícola. As doenças em humanos e também em outros mamíferos. Temos alergias, micetismo, micose, micotoxicoses. Então, são doenças importantes. E também em outros animais. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, que o professor pode trabalhar com os alunos. A deterioração de alimentos,
Então, tem um exemplo aqui do Aspergillus e Penicillium, deterioração de livros, esses livros de capa de couro também se deterioram, roupas de couro, por que tem que se guardar roupa de couro, né, em saco plástico? Se você não usar muito, acaba mofando. É porque é um material orgânico. E se é matéria orgânica, a decomposição é feita por seres vivos microscópicos. As doenças causadas por alguns fungos, temos a alergia, o micetismo, que é quando a pessoa fica doente ao se intoxicar por se alimentar de fungos tóxicos. Um exemplo clássico é uma manita muscária. A micotoxicose é quando a pessoa fica doente ao ingerir toxinas encontradas no alimento, produzidas por fungos que estavam no alimento. Um exemplo clássico é do amendoim, grãos em geral. E as micoses, né, que podem ser sistêmicas, podem ser superficiais. Bom, e as características e estruturas? É um outro fator importante para se estudar mais profundamente, né, para ter mais conhecimento ao se falar sobre o reino fungi. Tem que também entender que o fungo é encontrado em qualquer ambiente. As pessoas às vezes acham que fungo não vai ser encontrado no deserto. É um erro. Também há fungos no deserto. Logicamente que a diversidade é menor, a quantidade é menor, a riqueza é menor, mas podem ser encontrados também. Eles são imóveis, né, avascularizados, não tem tecido diferenciado, né? São eucariontes, heterotróficos, aclorofilados, unicelulares, pluricelulares, levedoriformes, filamentosos. Então, são características importantes para se mostrar ao aluno e nós, professores, temos condição de mostrar isso ao aluno mais facilmente. Como é que é o corpo de um fungo? Como é que é a estrutura básica de um fungo? Né? Isso é muito importante, identificar o que é hifa, o que é um micélio vegetativo, o reprodutivo. É interessante mostrar isso, é interessante o aluno saber isso, né? Para quando ele for ver um cogumelo no meio ambiente, ele entender que aquilo ali é formado pelo micélio reprodutivo. Por isso que ele é aéreo. Enquanto aquele micélio que está ali no substrato do solo é o nutritivo, ele fica espalhado ao solo, né? Isso é bacana de se ver. E também entender que alguns fazem dimorfismo, né? Dependendo da condição nutricional dele, eles podem ser filamentosos ou levedoriformes. Aqui eu trouxe uma tabela que eu uso muito, essa tabela, por que o fungo demorou bastante a ser colocado dentro de um reino específico, né? O fungo já foi do reino planta, já foi do reino animal, ficava no limbo, onde encaixar os seres vivos com as características do fungo. Então por que isso? Porque ele tem características semelhantes, tanto de plantas quanto também de células animais. Então, o exemplo aqui, ó, no reino fungi, né, a parede celular está presente, como também está presente nas bactérias e nas plantas. O que difere é de como é formada essa parede celular. A clorofila no reino fungi está ausente, como também está ausente na maioria das bactérias, na protista e nos animais. Então, isso diferencia ele dos vegetais. A melanina no fungo está presente e também está presente no reino animal. O glicogênio é sua molécula de reserva e também é molécula de reserva do reino animal. E a carioteca está presente em todos os seres eucariontes como ele. É legal ver nessa característica que os seres vivos ligados ao reino fungi têm mais semelhança com o reino animal do que com o reino vegetal. O mais interessante é que alguns livros continuam colocando o fungo no reino vegetal. É bacana isso, né? Então, são erros que vão se perpetuando, né? Quando se estuda, por exemplo, a classificação do reino fungi, se sabe que eles têm o mesmo ancestral do reino animal.
diferente do ancestral do reino vegetal. Então, o reino fúngeo está muito mais próximo ao reino animal do que do reino vegetal. Mas se você pegar um livro de botânica, vai estar lá reino fúngeo. Tudo bem? Então, esses são exemplos de microfungos que são bem conhecidos. Trouxe exemplo aí do aspergillus e do penicílio. Esse é o exemplo clássico que todo livro traz, praticamente, né, do cogumelo, que são de Basidium micota, que tem as suas estruturas. É legal mostrar essas estruturas, diferenciar essas estruturas, função de cada estrutura é importante e não é difícil, é bem fácil de ver, de explicar. Aí nós temos exemplos diferentes, né? Temos fungos filamentosos, né? Formam filamentos, que são as hifas. Temos fungos leveduriformes, temos os macrofungos, temos os fungos causadores de doença em plantas. Temos aqui o outro leveduriforme, o Saccharomyces, muito usado em fermentação para fazer pizza e pão. Muito legal. Tá? E aqui os macrofungos, né? Amanita, vários tipos de amanita. O mais conhecido, classicamente, a amanita muscaria, utilizado em videogames, né? Livros infantis. Toda vez que se pensa em desenhar um cogumelo, está no nosso imaginário coletivo desenhar uma amanita. Pode fazer um teste com seus alunos aí. Pede para desenhar um cogumelo. A maioria vai desenhar uma amanita. Temos aqui os agaricos. Os agaricos, na verdade, são os champignons. Esse cogumelo, o champignon que a gente come em pizza, em saladas, em vários tipos de alimentos, né? São esses aqui, os principais, os agaricos. Coprinos. Então, temos vários tipos de macrofungos aí. Esses também são bastante conhecidos, chamados orelha de pau, né? Então, temos o Pycnosporus sanguíneos, Polyporus sanguíneos. Esse Moniliophytora é o que causa a vassoura de bruxa, que é uma doença que acomete o cacau. É uma praga agrícola no Brasil, principalmente na Bahia. E entender também, então, professor, continuando aqui, o que deve conhecer sobre o reino fúngeo, né? É entender um pouco da classificação de fungos. Infelizmente, os livros trazem uma classificação bem simplória. Eu não sei também, na verdade, se é infelizmente ou felizmente, né? Mas eu acredito que poderia trazer uma classificação mais atual. E a maioria dos livros traz esse tipo de classificação. 4 filos somente. Chytridium-micota, Ziridium-micota, Ascomycota e Basidium-micota. Na classificação atual, o Ziridium-micota não existe mais. O Ziridium-micota foi subdividido em outros subfilos com características e com essas características inerentes a cada filo. Tá bom? Então, Ascomycota continua, Basidium-micota continua, Chytridium-micota continua. Só o Ziridium-micota que foi subdividido em outros filos. Para vocês terem uma ideia, a classificação de fungos é bem complexa. Existem diversos autores que usam classificações diferentes. Então, tem autores que classificam os fungos em 18 filos diferentes. E já tem autores que classificam em 8 filos. Então, eu gosto mais da classificação atual de 8 filos, mas já tem estudos mais atuais voltando à classificação maior com 17, 18 filos. Tá bem? Esse aqui é um exemplo, né? Nós temos aqui os filos que aparecem nos livros didáticos, Chytridium-micota, Ziridium-micota, Ascomycota e Basidium-micota. Então, vocês deem uma olhada aqui que no Ziridium-micota aparecem agora novos filos. Mucoromycota, Zooparomycota, Mucoromycota, Entomophytoriumycota, então, Glomeromycota, tá? Então, são filos que surgem numa nova classificação. Mas os livros didáticos continuam somente com essas 4 classificações. E a reprodução dos fungos?
É importante entender que ela pode ser feita da forma assexuada e sexuada. A forma assexuada geralmente é para brotamento, naqueles unicelulares, os leveduriformes, e a forma sexuada é de esporos ou então de fragmentos nos fungos filamentosos. Aí, na classificação atual, utiliza-se o formato dessa reprodução. Então, pode ser classificado em fungos que têm esporos flagelados. Então, nós temos ainda fungos que apresentam esporos flagelados, chamados zoósporos. Temos fungos que formam esporangiósporos, outros formam zigosporangios, são hifas que se unem formando um zigoto, quase um zigoto, né? E temos aqueles que liberam esporos, que são os conídeos. Então, aí trouxe aqui alguns exemplos que eu utilizo muito, esse resumo geral nas minhas aulas, reconhecendo aqui reprodução assexuada e sexuada. Então, eu trouxe aqui aquela classificação básica, né, do quitrídeo, zigo, do asco e basídio. Então, o quitrídeo tem os zoosporângios, que são os esporos flagelados. Então, a gente já imagina que esses fungos estão mais próximos à água, por isso que eles ainda têm flagelos, né? O ziromicota, aquele grupo, né, que as hifas se unem formando um zigósporo. Temos aqui o ascomicota, que também tem reprodução assexuada por conídeos, basidiomicota somente fragmentos. E na reprodução sexuada, são fusão de hifas, formando então o ascocarpo. E aqui formando o basidiocarpo. Então o coromelo, na verdade, é o corpo, antigamente chamado corpo de frutificação. Hoje em dia a gente usa mais basidiocarpo ou basidioma. Lembrando sempre, para diferenciar a botânica, né? Então, frutificação lembra muito o quê? Botânica, planta. Então, o reino fungi usa basidiocarpo ou basidioma, ascocarpo ou ascoma, tá? E tem aqueles também fungos que têm a forma sexuada desconhecida. Então, eles são colocados à parte, ainda assim uma classificação, e só vão ser classificados quando se conhecer a sua reprodução sexuada. Bacana, né? Então, isso é importante. Bom, agora para a prática, né, como é que a gente pode melhorar o ensino de micologia na aula? Então, eu vou trazer aqui algumas ideias, eu não sou dono da verdade, são ideias que eu já apliquei em aula, né? Eu atualmente dou aula em ensino superior, mas eu já fui professor durante 15 anos de ensino básico e ensino médio. Então eu sei como às vezes é difícil aplicar alguma aula diferencial em sala de aula, mas vejo com bons olhos, né, a tentativa e com certeza a maioria das vezes de acerto dessas aulas diferenciadas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. A maioria eu já apliquei, outros eu não tive chance de aplicar, mas... E são exemplos que você, hoje em dia, fazendo uma boa busca na internet, vocês acham bastante projetos dentro que envolve isso, né? Então, vamos a eles. Bom, um clássico que todo mundo que já deu aula de fungo, eu acho que já deve ter feito, é deixar algum alimento mofar. Que geralmente a gente usa um pão, ou então um fruto, o laranja ou morango, que são os ideais. Outro também, o arroz cozido, também ele se contamina facilmente por fungo. É um exemplo legal para se levar em sala de aula. Ou pode levar já fungado, ou levar em sala de aula para que ele fique lá durante um tempo até aparecer os fungos. Então são estratégias boas também de usar para o conhecimento de fungos. Outra é levar também para a sala de aula, né, os vegetais que apresentam fungos nas folhas, doença nas folhas, ok? Levar líquens e micorrizas também é uma ação bacana, pode levar, ou então mostrar, geralmente se a escola tem um pátio com árvores, né, ele com certeza acha líquens ali,
Micorriza vai ter que tirar a raiz, aí mais complexo. Fazer mesocultura caseiro, mesocultura caseiro bem simples, é mingau. Fazer mingau, botar naqueles copinhos plásticos, né? E deixar no meio ambiente até se contaminar. Vai aparecer fungo com certeza. Fermento de leveduras, esse fermento usado, né? Biológico, hoje em dia facilmente acha em padarias e mercados, que é para a gente fazer pizza e pão. Então, fermento biológico nas suas práticas. Levar alimentos e bebida talvez não, porque geralmente é vinho e cerveja, então não recomendo em escolas, mas levar um queijo, né, para os alunos verem a questão dos fungos. E se na escola tiver lupas ou microscópios, vale a pena uma ação, a partir do momento disso tudo aí contaminado por fungos, né, fazer lâminas com isso para que os alunos vejam a parte microscópica. Não sendo necessariamente tem que ter o microscópio ou a lupa. Não é necessário. A gente já falou sobre isso, não é necessário ter isso. Ok? Então, exemplo de fermentação, a gente pode fazer uma aula de fermentação produzindo alguma coisa para eles lá. Eu já vou falar sobre isso, né? Então, nós temos aqui fermentação, você pode usar pão e pizza, pode fazer saída de campo, uma saída de campo somente de observação ou saída de campo de coleta, mesmo de fungos. Pode montar modelos didáticos, bidimensionais, tridimensionais. Então, na fermentação, o que pode fazer? Na sala de aula, pode fazer pão, pode fazer pizza. Né? Com certeza os alunos vão adorar isso. Se na escola tiver um fogão, um forno, né? Mete a mão na massa, com certeza os alunos vão gostar e vai ser uma aula bem proveitosa e inesquecível. Porque todo mundo sabe, né, que o alimento tem memória afetiva. Outras são experiências, né, que você também pode procurar facilmente na internet aí, que são experiências feitas com o fermento, mostrando a produção do gás carbônico. Por isso que a massa cresce. Sair de campo também é muito legal, lembrando que a saída de campo tem que ser responsável, né? Se for para uma mata, é bom ir paramentado, calçado fechado, calça comprida, por causa de alguns animais que podem causar acidente. Então, eu recomendo mais que para ensino fundamental que seja numa saída no próprio jardim da escola, no próprio pátio da escola, você vai encontrar fungo do mesmo jeito. Então, isso aí são saídas nossas aqui da universidade. Nós temos projetos de identificação de fungos do extremo sul da Bahia. Então, com isso, nós temos vários alunos que fazem identificação tanto de macrofungo quanto de microfungo. Essas outras duas fotos aqui foi do encontro de biologia do ano passado, onde teve uma oficina de coleta e identificação de fungos. Foi dada pela professora Bianca, nossa egressa do curso também, que trabalhou com macrofungo. Isso aqui é a gente a campo, né? Então, a campo a gente tem que levar anotações, levar algum tipo de régua para medir, né? E fazer essas anotações, tá bom? Essa é a nossa equipe nova. Lembrando sempre, ao se coletar fungo, é importante saber que existem fungos tóxicos que podem produzir acidentes graves e até a morte. Então, por isso, eu não recomendo sair da campo em busca de fungos para alimentação. Ok? Isso é uma recomendação muito importante, porque nós não temos experiências em identificação de fungos tóxicos ou não. Eu vou dar um exemplo. Amanita tóxico e amanita comestível. Russula tóxica, russula comestível. Agaricus tóxico e agaricus comestível. É difícil ver a diferença entre eles, por isso eu não recomendo. Tudo bem? É só uma atenção para a gente fixar isso na nossa mente. Bom, de modelos didáticos, dentro do nosso projeto Fundos Extremos, a gente está começando a produzir
modelos didáticos para nossas saídas científicas. A gente às vezes vai à escola, vai em eventos científicos e leva o nosso projeto. E para isso a gente leva, né, modelos bidimensionais e tridimensionais. Então, aí são modelos tridimensionais que a gente faz, de vários tipos de macrofungos, como também estruturas microscópicas. Isso facilita muito, né, o entendimento do que é um fungo, o aluno pegar na mão, né, aquele fungo que às vezes não é tão fácil de encontrar. Temos também bidimensionais, modelos. Esses aqui são feitos com massinhas, esses aqui são feitos com a porcelana fria, a famosa biscuit, e também com uma massa nova que tem no mercado agora, a massa EVA. Também é muito legal de fazer. Aqui são modelos bidimensionais, né, mostrando estruturas de fungos. Modelos tridimensionais, esses foram feitos com EVA. E aqui a gente faz oficinas, né, de construção desses modelos. Então vale a pena investir nisso. E é um modelo que vai ficar para outras aulas também, não somente para aquela. Jogos e quiz, vídeos, animações, música e paródias, fanzines e história em quadrinhos. São outras 3 atividades que podem ser feitas em sala de aula, que são muito legais também. Então, todas elas vocês podem fazer oficinas de confecção dessas atividades. Nos jogos e quiz, além de produzir, tem a questão do jogar, né, do participar disso. Aí tem as vídeos, animações e músicas, principalmente em paródias. Paródia é algo muito legal, que os alunos aprendem muito, principalmente quando eles constroem as suas paródias. Vídeos, hoje em dia você vai no YouTube, procura lá vídeo, vai ter de um montão, é muito legal também. Então, fazer o aluno cantar, ouvir, né, isso tudo aumenta o aprendizado. Fanzines HQ, alguns ainda acham besteira, mas não, já existe no Brasil grupos científicos, produtores de fanzines HQ científicos, já existem encontros científicos sobre isso, onde mostra como fazer, né? Então você pode também, além de fazer, pode já pegar alguns já prontos. E também são atividades lúdicas, o construir um fanzine, construir um HQ. Também é muito bacana, a gente também tem no nosso projeto uma parte sobre isso. Os jogos a gente faz também no nosso projeto. Então, trouxe aqui uns exemplos na internet, um jogo de tabuleiro, com perguntas ou não, jogo de carta, né? A gente está construindo aqui um jogo que vai servir para 2 tipos de jogos. Um é de memória, com essas cartas, aqui a parte virada, né? Aqui a parte da carta, vê que tem números, tem figuras, e aqui tem o que são as figuras, explicando mais ou menos o que são. Então a pessoa vira e depois vai brincando de memória. Ou então pode brincar daquela de fazer pares. E vai sobrar uma carta, e quem sobrou aquela carta que não tem par, perde. Enquanto isso, vai brincando, vai lendo, vai aprendendo. Também é uma forma bacana de se fazer. O nome desse jogo vai ser Funga. Para quem é do Reino Fungi aí, para quem é estudioso do Reino Fungi, já sabe que eu estou falando da funga, né? Eu vou explicar aqui mais ou menos isso. É o seguinte, em 2018 eu acho, saiu um artigo científico, e nesse artigo científico tem pesquisador da Argentina, do Chile, do Brasil, da Federal de Santa Catarina, que é o professor Alessandro, e de Harvard. Eles cunharam um novo termo para o pessoal que estuda fungos, que é funga. E esse termo tem a ver com o que nós já conhecemos com fauna, flora e agora funga. O que é fauna? A fauna é o conjunto de animais de uma região, de uma área daquilo que você está estudando. Flora é o conjunto de plantas. E faltava o de fungos. Então eles cunharam esse termo, que nós aqui do reino, que estudamos os fungos, já estamos usando, né? Que é funga.
E um dos símbolos muito usado é o dessa escultura representando Artemis, que é a deusa da caça, né? E foi encontrado esse desenho, essa escultura, que tinha alguns desenhos de cogumelos com ela. Então, quem quiser ler o artigo, é muito bacana. Eu deixei aí o link do artigo, tá bom? E depois, quem quiser essa apresentação em PowerPoint, passa um e-mail para mim também, que eu mando para vocês. Eu posso mandar também os artigos que eu tenho aqui, até esse artigo. Então, por favor, quem quiser, é só entrar em contato, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa história, né, sobre algumas noções de como a gente pode incrementar a nossa aula, né? Nós temos aqui também os vídeos, né? Você pode confeccionar vídeo, música. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de vídeos que está no YouTube. Então, temos aqui do Edu, o Biologia em Foco, assisti, achei sensacional para quem está no ensino médio, muito bom, é uma dupla, muito legal. Biologia em Foco é um jeito simples de falar, curto, né? Vídeos longos também cansam. E outros tipos de fungos. Tem esse aqui também da professora, esqueci o nome dela agora, também muito bacana. Então tem vários tipos de vídeos, né, que hoje em dia a gente pode assistir, pode ver qual é melhor para tal classe, qual é melhor para a idade, que vai incrementar, então vai melhorar também o seu estudo. Fanzines HQ, a confecção é muito legal, porque você faz do jeito que você quer, então o aluno vai fazer do jeito que ele quer, né? Então, vou dar aqui exemplos. Ele tem um papel e montar revistas, montar páginas de revistas com a sua história, com a sua piada, com a sua poesia, com a sua música, com a sua foto, com o seu desenho, com a sua figura que você quiser construir. Isso que é o fanzine, tá bom? Com seus jogos. Então, o que vai fazer isso? Vai fazer com que o aluno aprenda de forma lúdica, sem essa obrigação, tá? Então, existem vários tipos de fanzines aqui que vocês podem construir, que também é muito bacana. Olha, esse aqui eu acho sensacional, essa crônica aqui de Pelóbulos. Pelóbulos é um fungo, né, que era classificado antigamente como Ziriomycota, hoje não é mais. E aqui outro história em quadrinho também, usando algumas ideias sobre o reino fungi. Bom, estou praticamente terminando. Como eu falei antes, quem quiser mais alguma coisa, saber mais, perguntar, estou disponível lá no meu e-mail. Quem quiser também, tem a apostila que a gente usa nas nossas aulas, do nosso curso de Biologia dos Fungos aqui de Ciências Biológicas, com resumo de todas as aulas. Tem, para quem quiser se aprofundar mais na questão de pesquisa, a gente fez um protocolo que ensina como faz coleta, analisar, identificar e armazenamento de fungos ambientais. Tá bom? Então, quem quiser, só pedir pelo e-mail, que aí eu retorno para vocês isso aí. E para terminar, deixo essas fotos incríveis, não são minhas, morro de inveja dessas fotos aí, mas são lindos. Esse fungo aqui é muito legal porque a gente tem alguns fungos que à noite emitem luz, né? Meu sonho é dormir numa floresta para encontrar esses fungos que emitem luz. São lindos demais. Essa é o grupo de pesquisa nosso. Para quem não sabe, 20 de abril é o dia do micólogo e da micóloga. Então, esse aqui é o nosso laboratório, todos aqui. Esse aqui é meu filho, né? Essa aqui é minha esposa, que trabalha na Federal do Sul da Bahia também. Ela que trabalha com história em quadrinho, com fanzine. Também, quem quiser um contato, é só falar comigo. E aqui é o grupo todo, aqui do laboratório, né? E aqui uma saída científica nossa, de um evento científico, que a gente vai levando o nosso material de estudo. Então, estou muito feliz com esse grupo todo aí. Estou feliz de estar aqui. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Espero que a gravação tenha ficado boa. E qualquer dúvida, como falei antes, né, pode bater um e-mail. Tem 2 e-mails aí. Os 2 e-mails eu uso.
sem nenhum problema. Tem o e-mail institucional, como também tem o e-mail pessoal, mas todos eles eu uso sem nenhum problema. E o Instagram, quem quiser depois seguir a gente lá no Instagram, vou ficar muito feliz. Todos nós vamos ficar bastante felizes, né? Então, gente, um abração. Fico por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Um beijo grande. Tchau, tchau.